Bom dia, meus amores. Boa tarde, né? É 11h30, mas eu acho que tá aqui pra eu mandar pra vocês. Já passou do meio-dia, vai ser meio-dia um pouquinho. Então, boa tarde. Vamos pegar o livro de vocês, vamos para mais uma aula. Na página 176. Figura de linguagem. Nós trabalhamos figura de linguagem no começo do ano. Nós, inclusive, fizemos uma tabela para os que estiveram no começo do ano. Tem os que não têm, podem pedir aos colegas para compartilhar a foto da tabela do caderno. Mas vamos relembrar. Aqui nós vamos relembrar a personificação e o paradoxo. Certo? A personificação é a figura de linguagem. Como o próprio nome diz, ele faz lembrar características de pessoas, de seres humanos. E agora a gente coloca essas características em seres inanimados. Um dos exemplos de uma personificação é quando a gente diz pé da cadeira quebrou. A cadeira, na verdade, ela não tem um pé. Né? Quando nós dissemos, por exemplo, que... Deixa eu pensar aqui. Numa situação... fulano está cheio de pé de galinha, que são aquelas rugas que ficam aqui no cantinho dos olhos. Então, né? Pé de galinha nos olhos. Então, assim, é uma situação inanimada, é uma situação surreal que nós damos características a seres humanos. De seres humanos, aliás. Paradoxo significa algo contrário. Então, é a figura de linguagem que expressa conceitos contraditórios para uma mesma ideia, criando a partir do contexto sentidos plausíveis. Então, é situação contrária mesmo, tá? Morte, vida, feio, bonito. Então, essas duas figuras de linguagem são muito fáceis. Paradoxo, coisa de situação contrária. Personificação, a gente vai dar características humanas para seres inanimados. Então, vamos lá ler este pequeno texto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer. E assim vai, gente. Esse é um soneto bastante conhecido de Luiz Vaz de Camões. Eu sei ele todinho. Eu acho que eu decorei ele quando eu estava na idade de vocês. Ele está disponível aqui nesse domínio, esse site, www.revistaprosa e verso, mas esse soneto ele é tão conhecido, amor é fogo que arde sem se ver, que vocês vão achar facilmente, tá? Primeira questão. A estrofe se constrói com base na linguagem predominantemente denotativa, ou seja, com aquele sentido de dicionário. Vocês concordam ou discordam dessa afirmação? Se concordam, me digam por quê, sem serviço de preguiçoso, e se discordam, digam por quê. Essa primeira questão está dizendo que esse trecho do soneto está com sentido denotativo. Concordam ou discordam? Denotativo é aquele sentido do dicionário. Conotativo é aquele sentido que nós damos situações diferentes à mesma palavra. Segunda questão. Transcreva expressões que revelam ideias contraditórias, ou seja, que tenham paradoxo. Que frases são essas? Transcrevam aqui para a segunda questão. Terceiro quesito. As expressões apontadas por você na questão anterior são indicativas que a figura de linguagem é qual? Então, a resposta dessa segunda questão aqui, você vai me dizer se é uma aliteração, a antítese, uma assonância ou um paradoxo. Com isso, nós vamos para a página 177, iniciar uma leitura de um texto pequeno. Ele é, na verdade, um fragmento da obra A História de Bernarda da Soledade. É um livro do escritor pernambucano Raimundo Carreiro, bastante conhecido também. Os cavalos brabos, indomáveis, conseiam o vento dentro do curral. Amontoam-se, relixam, agitam-se num tropel medonho. Mas o impossível é saltar a cerca de touros de árvores. Alguns, os mais valentes, cortam-se nas pedras, relinchando como se atirassem. Tão valente e brabo, igual aos animais, é o vento que sopra agora, açoitando a mata, assustando os fantasmas. A lua encarnada vai desaparecendo muito devagar, como se fosse a continuação do sol, a continuação do fogo. O vento sopra mais forte, assustando os cavalos selvagens, arrebentando as árvores mais frágeis. Escurece. A noite apreende os campos de Puxinanã. Na casa grande, coberta de trepadeiras, chiques-chiques, de flores do mato, de plantas rasteiras, a última janela é
fechada. E a escuridão embrutece ainda mais os cavalos, que por falta de espaço sobem uns nos outros, parecem ter olhos de fogo querendo explodir. É de Raimundo Carreiro, a história de Bernarda Soledade, A Tigre do Deserto, Recife, editora Bagaço. Essa edição foi de 1993 e este trecho pertence à página 17. Temos que saber ler a fonte, né, gente? Primeira questão. Indique as ações verbais relacionadas às palavras abaixo. Vento. O vento ele está na linha 6. Então, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o vento que sopra. Esse vento aí, ele está se referindo a quê? Vento na linha agora 9. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. O vento sopra mais forte, assustando os cavalos. Então, se você acha que tem o mesmo sentido da letra A, você pode colocar, tá? Você vai analisar um vento, vai analisar outro vento. Questão C, linha 11. Bora lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qual é a palavra? Noite. A noite apreende os campos de Puxinanã. Esse noite, ele está fazendo o quê? Apreende. Então, veja qual é a questão. Indique ações verbais relacionadas. Que ações a palavra vento está tendo aqui no primeiro? De soprar. Qual ações está tendo vento aqui no segundo? Soprar também. Quais ações a palavra noite está tendo? Quais as ações verbais? A noite está fazendo o quê? Apreendendo. E a letra D, na linha 14, a palavra escuridão aqui. E a escuridão está fazendo o quê? Embrutece, né? Embrutecendo. Você pode colocar a ação da palavra escuridão embrutecendo. Página 178. A relação entre as palavras da questão anterior e as ações verbais que lhes são atribuídas tem como base a linguagem denotativa. Certo? As relações entre as palavras da questão anterior e as ações verbais são atribuídas, que lhes são atribuídas, têm como base a linguagem denotativa. Concorda ou discorda? Vocês acham que essas ações com as palavras ações, no caso escuridão, embrutece, ela tem sentido denotativo ou conotativo? Né? O vento faz o que? Sopra. A noite aqui no caso está fazendo o que? Apreendendo. Noite com apreender tem uma relação denotativa ou conotativa? Me respondam, relembrando, D de dicionário, então denotativa é quando está com sentido do dicionário, conotativa é quando está com aquele sentido de outras situações. Por exemplo, manga, ela deixa de ser manga da camisa, manga fruta, uma situação denotativa, para se transformar numa manga de camisa, numa situação conotativa. Estou apenas relembrando isso porque foi assunto já trabalhado em sala, não só este ano, que este ano também foi falado, como no ano passado. Tá? Então, isso, essa página, ok. Que figura de linguagem, terceira questão, é possível identificar na relação entre as palavras grifadas do texto e as ações verbais que lhes são associadas? Meus amores, que figura de linguagem é possível identificar na relação entre as palavras do texto e as ações verbais? Vou voltar. Que figura de linguagem, por exemplo, escuridão. A escuridão faz o que? Embrutece. Embrutecer é uma situação de quê? Que o ser humano faz, de ficar bruto, né? A noite ela faz o que? Apreende. A noite apreender, isso, apreender é uma situação também humana. Então, que fenômeno é esse? Que figura de linguagem pertence a esse tipo de acontecimento? Indo agora para a página 179. Saiba mais, eu quero bastante atenção aqui, tá? Vamos ler o texto. Saiba mais sobre o asteroide D. Ai, deixa eu tomar água. Notícias recentes, incluindo o impacto ocorrido em Botswana neste mês, detectado apenas algumas horas antes, e a descoberta de Oumuamua, o primeiro objeto
interestelar conhecido a passar pelo sistema solar, renovou o foco sobre missões destinadas a asteroides. Em Pernambuco, o evento tem um significado especial, já que, olha o já que aqui destacado, o Estado cedia o projeto Impacton, que analisa e monitora asteroides. O projeto é desenvolvido no Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, OASE, localizado na cidade de Itacuruba. Existem pelo menos 2 asteroides cujos nomes de batismo celebram o Estado. O asteroide 10468, descoberto em 1981, que no ano passado ganhou o nome de Itacuruba, e o asteroide 158520, batizado em 2013 com o nome do químico pernambucano Ricardo Ferreira. Programação no Alto da Sé. Quem for ao Observatório da Sé neste sábado, 30 de junho, poderá usar o telescópio para que se observem a Lua, Vênus, Júpiter, Saturno e Marte, ou mesmo utilizar a luneta para uma bela visão do Recife e Olinda. Haverá não só mostra de vídeos sobre os asteroides, mas também serão sugeridos jogos lúdicos. O visitante poderá ainda aprender um pouco sobre o funcionamento de equipamentos como telescópio, binóculos e lunetas, ou conhecer alguns meteoritos que estão expostos no observatório e descobrir sua composição, origem e características. No entanto, vale ressaltar que toda observação vai depender das condições meteorológicas. Caso sejam boas, poderemos observar Vênus logo que o Sol se puser. Júpiter e suas luas galileanas, Saturno com seus anéis, além de Marte e da Lua, que estará em sua fase minguante. Explica Cleiton Batista da coordenação do Observatório da Sé. Isso aqui foi do Espaço Ciência, está disponível no site do Espaço Ciência, aqui de Pernambuco, e foi acessado e adaptado em 2018. Pode-se notar pelos conectivos conjuncionais, gente, esses conectivos aqui, ó, cujos que, tá, para que, mas também, e destacados no texto que as frases por eles interligadas constroem uma costura que faz o fluxo de informações progredir de forma coesa e coerente. Veja a análise abaixo. Gente, quando o livro diz que faz uma costura, quer dizer assim, ele liga, né? Ele liga a parte para poder deixar o texto completo e com mais sentido. Por exemplo, ele ligou aqui, ó. Em Pernambuco, o evento tem um significado especial, já que o Estado, olha, esse já que ele foi um conectivo que deixou o texto mais bonito. Ele ligou a parte de Pernambuco, que estado é esse? Pernambuco, não precisou repetir. Então, esses conectivos, eles fazem uma costura como se estivesse juntando retalhos para poder montar o texto, né? Aí vamos ver a análise aqui embaixo. O Estado cedia o projeto Impacto, que analisa e monitora asteroides. O conectivo que, ele é um pronome relativo. Como assim um pronome relativo? O pronome relativo, ele se refere a algo que já foi citado antes, para não precisar repetir e ficar aquela coisa, né, feia. Então, o Estado cedia o projeto Impacto, que analisa e monitora asteroides. Que está se referindo a quem? Ao projeto Impacto, porque ele faz o que? Analisa e monitora. Ok? Vamos para esse trecho aqui. No entanto, vale ressaltar que toda observação vai depender das condições meteorológicas. O conectivo condicional, né? Condições integrantes o que? Com o papel de ligar uma oração a outra no processo de coesão. Então, ligou, gente. Esse conectivo aqui também, ó. Ele conectou uma situação a outra. Então, como eu disse a vocês, é uma costura. Vai se unindo. Vamos perceber aqui no caso sejam boas. Deixa eu colocar aqui no meu livro para enxergar melhor. Página 180 aqui, tá? Conectivo, conjunção adverbial, caso, valor semântico de condição, com o papel de ligar um período a outro no processo de coesão. Não entendi, Tia. Vamos com calma. Esse caso, ele é um advérbio, né? Por isso que ele é um conectivo, uma conjunção adverbial. Caso sejam boas, é como se fosse uma condição, valor semântico de condição. Vou ao shopping caso
você termine a atividade. Então, é a condição, tá? Então, é o conectivo, sim, gente. Tem aqui, ó, o advérbio nos dá ajudando a conectar um texto, deixar ele mais completo. Então, ele, nessa situação aqui, se transformou numa conjunção adverbial. Aí, vamos lá. Observe a seguir como algumas orações teriam sentido comprometido pela ausência, olha aqui o símbolo da ausência, dos articuladores conjuncionais e relativos. Calma, o que aqui está querendo dizer? Como é que seria, sem lógica, se não tivesse conectivo? Só isso. Em Pernambuco, o evento tem um significado especial. O Estado cedia o projeto Impacto. Analise e monitore asteroides. Viu que o já que o Estado cedia da linha, isso aqui, esse trecho está na linha 5 e 6. Viu como os conectivos ajudam? Vamos aqui, vamos para a linha agora 8 e 12. Existem pelo menos 2 asteroides. Nomes de batismo celebram o Estado. Os asteroides 1046-8, descoberto em 1981, no ano passado ganhou o nome de Itacuruba. E o asteroide 1585-20, batizado em 2013, com o nome do químico pernambucano Ricardo Ferreira. Então, assim, ficou meio que... Dá para entender, sim, mas parece aquela coisa de índio falando eu, fome. Tá entendendo? Então, os conectivos, gente, eles nos ajudam a deixar a oração, o texto mais completo, fazendo a união das partes. Podemos perceber que a ausência dos conectivos causa a quebra na continuidade das ideias, né, expressa no texto, além de comprometer algumas relações de sentido intencionais pelo produtor da mensagem. Então, quem escreveu, ele teve uma intenção, né? Então, às vezes, quando a gente tira, quebra a intenção e acaba a informação não chegando do jeito que quem escreveu teve vontade. Não utilizar, quando necessário, os articuladores entre frases e parágrafos indica a falta de coesão sequencial e o comprometimento da coerência textual. Primeira questão. Que outros conectivos poderiam substituir já que e que no período presente nas linhas 5 e 6? Então, vocês teriam aqui na linha 5 e 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, é esta e esta. Qual você poderia colocar no lugar deste? E nesse, desculpe, é esta e esta, porque aqui é uma linha também, tá? Qual seria no lugar desse e qual seria no lugar desse? Não precisa reescrever a frase toda, não. Quais conectivos vocês queriam trocar? Agora, tomem cuidado para não mudar o sentido, viu? Segunda questão. Estabeleça a correlação entre os valores semânticos da coluna 1 e os conectivos da lista 2. Listados na coluna 2. Gente, isso aqui está muito simples. Adição. Qual desses dá um conectivo de adição? Qual desses são conectivos de adversidade e oposição? É a situação contrária. Qual desses dá a intenção de alternância? Alternar é o quê? Uma coisa ou outra. Qual desses dá a intenção de causa? Qual desses dá a intenção de condição, finalidade e tempo? Eu estou aqui disponível para tirar dúvida de vocês o dia todo, tá bom? Não se acanhe não, porque é o 8º ano, aí esse assunto é fácil. Para com isso. Vem me procurar. Beijo. Tô aqui, tá?